Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Fabrício Ferreira, sou estudante de Engenharia Elétrica e Eletrônica pela UTFPR e irei apresentar aqui um dos principais temas mais importantes para o futuro da humanidade em questão de energia elétrica, e células fotovoltaicas, novas tecnologias e aplicações. O objetivo do meu trabalho é abordar e justificar que a energia solar é a fonte de energia mais promissora para o futuro da humanidade, além de ser limpa e sustentável. Irei também apresentar novos tipos de células fotovoltaicas que estão em P&D, que utilizam outros tipos de materiais e em sua composição, além de não possuir limites de eficiência, como células anteriores já desenvolvidas. Materiais e métodos que utilizei: foram feitos vários estudos em pesquisas bibliográficas, artigos relacionados à geração de energia fotovoltaica e materiais disponíveis, como revistas, livros. Foram também pesquisados sistemas eficientes no Brasil e em outros países, e as atuais faturas tecnológicas para o setor. E radiação solar. Radiação solar é a quantidade de energia sob a forma de luz, chamamos fótons, e calor, recebida por unidade de superfície horizontal. O fornecimento de energia solar atual à Terra é em torno de 3,10 joules ao ano. Representa cerca de 10 mil vezes mais que o consumo anual de energia em nosso planeta. O que significa que a cobertura de 0,1% da superfície terrestre com células solares, com eficiência de 10%, satisfaria as necessidades atuais. Consumo mundial de energia. Eis a questão mais importante aqui que irei citar. A humanidade passará por um de seus maiores desafios nos próximos anos. A população mundial cresceu bastante. Desde o início da história, nós só atingimos o primeiro bilhão em 1800. Hoje já somos mais de 7,6 bilhões. Esse grande número de habitantes cria alguns problemas, como, por exemplo, a disponibilidade de energia. A civilização nunca consumiu tanta energia como atualmente, desde indústria, iluminação pública, até mesmo tarefas simples como fazer café ou esquentar comida. Tudo envolve energia elétrica. E isso, na verdade, é uma boa notícia. A principal forma de medir o quão desenvolvida ou avançada tecnologicamente uma civilização é medir quanta energia elétrica ela é capaz de usar. Vamos pegar aqui a internet, por exemplo. Embora para nós usuários ela pareça ser completamente digital, hoje a internet é responsável pelo consumo de 6% de toda a energia elétrica no mundo. E alguns artigos estimam que em 2025 os data centers serão responsáveis pelo consumo de 25% de toda a energia elétrica mundial. Isso é muita coisa. Mas o problema aqui não é o consumo de energia, e sim como geramos essa energia. Porque além da energia elétrica, nós também precisamos de energia para mover carros transatlânticos, aviões e todo tipo de máquina que existe. Em 2015, 33% da energia gerada no mundo vinha do petróleo, 30% vinha do carvão, 24% do gás natural, 7% de usinas hidrelétricas, 4% de usinas nucleares e somente 2% de fontes renováveis, como, por exemplo, a energia solar. O problema é que 87% da energia mundial vem de fontes que não vão durar para sempre. E esse provavelmente é o maior desafio da humanidade. Mas temos aí até o fim do século para descobrir como vamos trocar 87% das nossas fontes de energias que não são renováveis por fontes renováveis. Mas o cenário é extremamente promissor. Vamos ver as alternativas. Enquanto o Brasil é especialista em hidrelétricas, sendo o segundo maior gerador de energia elétrica através de usinas hidrelétricas do mundo. Um dos tipos de energias renováveis que está com um crescimento desenfreado ultimamente
é a energia solar. O Sol nos dá energia de graça a todo momento. Se nós conseguíssemos captar toda essa energia sem perdas em uma hora, nós geraríamos o mesmo que a humanidade consome em um ano. O problema é que essa energia ainda está muito complicada de se obter, pois painéis solares ainda têm dois problemas. São caros e ainda não são tão eficientes. Mesmo assim, em 2016, 1,6% de toda a energia elétrica do mundo já era gerado por painéis solares. E algumas estimativas apontam para a energia solar como a principal fonte energética do mundo em 2050. Principais países fabricantes de módulos fotovoltaicos no mundo em 2018. Aí desenfreado, a China com 64% de toda essa produção, seguida de alguns países da Ásia, Europa, Estados Unidos, Japão e outros países. Capacidades instaladas em 2014, tivemos aí a variação de quase 360% dessa capacidade, que era um número já alto para o período, né? E as maiores capacidades instaladas em 2014 tinha aí, em primeiro lugar, a Alemanha, com 38,2%, seguido da China, Japão, Estados Unidos e Brasil. Hoje, atualmente, esse número já deve ter sido atualizado, então o Brasil já deve estar em quarto lugar, com certeza. Instalações no mundo. Mazda City em Abu Dhabi, com 6.000 quilômetros de extensão. O principal objetivo é a emissão zero de gás carbono. Por isso, a energia solar é uma das principais fontes de energia, utilizando 87 mil painéis solares. Instalações no Brasil. Essa é a melhor de todas. O Parque Solar Nova Olinda, da Enel Green Power, situado no município de Ribeira do Piauí, minha terra querida, sendo considerada a maior usina solar da América Latina. Essa usina ela tem uma extensão de 673 hectares, aí contribuindo para o abastecimento de energia elétrica para mais de 3.500 lares brasileiros, que são beneficiados dessa distribuição. Módulos fotovoltaicos. Módulos fotovoltaicos são dispositivos que fazem a conversão de energia contida na luz do sol em energia elétrica. E sua composição é basicamente por células de materiais semicondutores, que ao absorver energia solar gera uma diferença de potencial. Os módulos fotovoltaicos são divididos em 3 gerações, como irei mostrar no slide seguinte. A primeira geração é dividida por 2 cadeias. São as principais cadeias mais produtivas utilizadas atualmente, que é o silício monocristalino e o silício policristalino, que representa aí mais de 85% do mercado, por ser considerado uma tecnologia consolidada e confiável, e por possuir a melhor eficiência comercialmente disponível entre 12% e 17% de eficácia. Então, isso é uma boa notícia, na verdade. A segunda geração, de acordo com alguns dados, essa segunda geração é denominada como filmes finos, que é dividida em 3 cadeias produtivas. Essa geração ela apresenta a menor eficiência do que da primeira, mas tem uma modesta participação do mercado. Ela não é tão eficaz, mas ela tem um rendimento aí quase tão bom como a primeira geração. A terceira geração ela ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento, né? Testes e produção em pequena escala é dividida em 3 cadeias produtivas: células fotovoltaicas, multijunção
e célula fotovoltaica para concentração. E células sensibilizadas, né, por corante e células orgânicas ou polimétricas. Células DCS. Como a gente tinha visto no slide anterior, a terceira geração ela já é mais utilizada aí em satélites, em torres de comunicações e alguns organismos fotovoltaicos para pequena escala, né? As células DSS ela tem espessura 1000 vezes menor que a célula de silício. A célula de silício ela é bem conhecida aí na química, como por ser tão pequena, né? Mas a possibilidade de variação do óxido metálico semicondutor é empregada como eletrodo, né? Então, isso também é bem interessante. A variação no emprego de corantes e função estética, que a gente pode ver, a imagem demonstra tudo isso. O recorde de eficiência até o presente momento é mais ou menos de 12%. Isso talvez já chegue aí em quase 15% com números atualizados, né? O número de publicação ao longo dos anos aí foram obtidas várias pesquisas, mas a mais interessante dela é essa americana J-Cested Solar, que aí, com base a essa pesquisa, em 1991 a gente teve uma publicação, muito pouco para a época ainda, né, mais quase 30 anos. O ano do meu nascimento, em 1998, teve 10 publicações. A mais distante ainda, 2014, já teve aí um grande crescimento, já 2.248 publicações. Hoje, 2021, esse número é basicamente mais elevado, né? Então aí já não temos ainda dados eficazes para disponibilizar, mas creio que já sejam números absurdos. Aplicações fotovoltaicas. O mais interessante dela é essa bike movida a painéis solares, que essa foi uma das maiores invenções que já vi atualmente, junto com esse como posso dizer, um colar fotovoltaico, né, que gera sua energia e disponibiliza essa câmera fotográfica. Algumas aplicações também são utilizadas em câmeras de monitoramento e segurança, que a gente encontra bastante aí em grandes cidades, grandes capitais, também como esse poste de energia pública aí, utilizado para painéis solares. Eu já presenciei isso em Florianópolis, então já vi de perto, né, como que é. A aplicação que está em alta no mercado atualmente, essas pequenas painéis solares aí, substituindo os grandes painéis que já tem mais quase 1,5 m de comprimento, e são um pouco pesados. Então, essas pequenas placas são utilizadas até para evitar uma estrutura do telhado, né? Que além de ser pesado, tem que ter uma estrutura metálica bem forte. Então, isso está sendo bem utilizado no mercado atualmente. Também já havia algumas aplicações em mochilas, né? Isso já presenciei, em bolsas, mas essa nesse iate que gera sua própria energia para distribuir a sua energia elétrica na sua própria embarcação. Isso aí tem mais cerca de uns quase 300 painéis solares. Também esse pequeno avião que é movido a energia solar, digamos assim, ele também gera sua própria energia. E minha conclusão é possível concluir que a energia fotovoltaica é uma excelente alternativa renovável para diversos países, pois não polui e não degrada o ecossistema, sendo também reconhecida como uma fonte de energia inesgotável em escala de tempo terrestre. O custo das células fotovoltaicas é ainda hoje um grande desafio para a indústria, e o principal empecilho para a difusão desses sistemas fotovoltaicos em larga escala. Porém, o aumento da eficiência e implementamento de novos materiais de forma a substituir ou complementar o silício, a célula mais importante, né? Será possível popularizar e massificar esse tipo de tecnologia. Como eu disse anteriormente,
a energia solar será a principal fonte energética do mundo até 2050. Minhas referências e muito obrigado. Vou cortar aqui a gravação. Já quem gostou, deixa um joinha. E muito obrigado, pessoal.